Poder RS deste domingo recebe um dos executivos do Rio Grande do Sul com maior projeção nacional. José Galó, diretor das lojas Renner, está conosco para este programa. Galó, bom dia. Bom dia, tudo bem, Felipe? Galó, o que é poder para ti? Olha, poder é ter uma ideia e a capacidade de convencer um grupo de pessoas a torná-la realidade. Tu exerce esse poder todo dia? Tu consegue convencer 18 mil pessoas que trabalham contigo todo dia? Olha, existem vários poderes, né? Existem os grandes feitos e existem as pequenas realizações. Mas eu faço sim isso. Eu acho que uma característica do líder é estar muito próximo do negócio. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava conferindo a nova coleção que vai entrar numa das nossas marcas na Renner. E nós temos lá um diretor de compras, nós temos uma gerente geral da marca, e eu consigo fazer isso sem interferir, sem haver um conflito de autoridade, né? Numa boa. Quer dizer, eu acho que a Renner hoje ela consegue, porque veja bem, o presidente da empresa acompanhar a construção de uma marca. Né? Aí tá. O design da coleção te interessa também, não é só Exatamente. o número, não é só o que aquela coleção vai gerar de número. Não, exato, não, mas tudo começa por aí, né? Tudo começa por aí e eu, inclusive, eu acho que eu gosto de duas coisas, eu gosto de varejo na vida e duas coisas, né? Roupa e lojas, né? Então, como eu viajo muito, eu leio muito, eu acho que tenho contribuições a dar, né? Sugestões. Então, realmente, não faço isso em tudo, óbvio, faço por amostragem, mas me dá um grande prazer estar vendo onde a coisa vai nascer, se está faltando alguma coisa, se alguma coisa pode ser agregada. Você começou esse amor pelo varejo lá na Maisonave, lá atrás, em Cosul, aí você empreendeu Eletroshop, aí você vira planejador estratégico, consultor, nome queiram dar, né? Vai fazer para a rede real de supermercados naquela época uma consultoria, um planejamento estratégico, e é levado para dentro da Renner, naquela época, uma empresa familiar. O que você encontrou ali? Após esse planejamento estratégico do Joaquim Oliveira, na época, o Cristiano Renner me convidou para fazer o planejamento estratégico da Renner, e eu, como tinha minha empresa, eu não posso, é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu vendi minha empresa, só Cristiano pode ser, e era exatamente o momento em que a Renner procurava profissionalização. A família estava convencida de que era necessário haver a profissionalização. E, na realidade, eu fui convidado para fazer o planejamento estratégico e depois eu fiquei sabendo que, na verdade, era um grande teste, né? E foi muito engraçado, porque eu fiz o planejamento estratégico, apresentei o conselho, diga-se de passagem, o conselho da empresa, o conselho de administração da empresa também estava se profissionalizando, né? Dos 5 membros do conselho, 3 eram de fora, independentes, então eu apresentei. E eles gostaram do planejamento e eu disse, bom, até logo. Aí o pessoal falou, não, para lá, quem é que vai fazer esses planos aqui? Eu falei, não sei. Bom, vem aqui, fique aqui para ver se seus planos funcionam, né? Todo mundo que tem 50 anos ou na faixa de 50 anos no Rio Grande do Sul lembra da Renner, onde a gente entrava e era uma loja que tinha tudo. Naquele planejamento estratégico, eu disse, olha, vamos mudar esse conceito. Quer dizer, a Renner vendia naquela época móveis, eletrodomésticos, vestuário, tinha de tudo. Você entrava numa loja, era um conceito que hoje seriam os shoppings, você encontrava tudo. Né? Uma loja de departamento, a gente chama de full line, loja completa. Na realidade, já havia... E aí você disse, vamos acabar com isso. Não, já havia começado todo um processo de retirada de imóveis, aliás, de eletrodomésticos, de linha branca, já estava começando. Quando eu cheguei, havia móveis, bazar e decoração e alguma coisa de tecidos, né? E era o conceito da loja de departamento tradicional, que é um conceito que estava em obsolescência, estava se obsoletando, né? Então, nós, justamente, e havia também um problema adicional, a coleção de vestuário, ela estava acima da capacidade de compra da grande maioria dos consumidores, não é? Ela estava querendo praticamente com
coisas de boutique, preços de boutique e gerar volume de faturamento. Isso não era possível. Então, é óbvio que aí a gente definiu como vocação que seria a moda, e daí começou todo um processo. Eram 8 lojas na época, né? E se começou um processo gradual, você não pode desmontar isso de um dia para o outro. E fomos então ocupando cada vez mais espaço da moda, para a moda, melhorando o conceito, ajustando. E com isso, foi assim, o primeiro ano de gestão foi ano de produto, não é? Acertar o produto. A partir do momento que você acerta o produto, começa a sobrar caixa. Aí nós pegamos esses recursos e melhoramos as lojas, modernizamos as lojas, os layouts e tal. E só no terceiro ano é que nós fomos para propaganda e promoção. Porque seria frustrante no primeiro ano a gente começar a dizer, ó, venha conhecer a Nova Renner, que não teria mudado. Então, contenha a ansiedade, antes acerte o produto, acerte a loja, depois diga que a loja é a nova. Isso foi quando? 92, 93, 94. 20 anos, 20 portanto, anos. se passaram. 240 lojas se somaram. Como é que foi esse crescimento? Bom, é uma longa história que mais ou menos umas 3 horas de programa, né? Mas, assim, tentando simplificar, o primeiro braço desse planejamento estratégico contemplava transformar uma empresa estadual para regional, região sul. Isso foi feito. E vimos que nós não seríamos competitivos. As 8 lojas estavam praticamente todas em Porto Alegre. Pelotas e Santa Maria. Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre. Porto Alegre. Esse era o tamanho da Renner. Quer dizer, ela tinha Porto Alegre muito forte, tinha uma loja em Santa Maria e uma loja em Pelotas. Exatamente. E então conseguimos completar essa fase, chegamos a aproximadamente 20 lojas, mas aí já se formava então cadeias nacionais, por exemplo, concorrente nossa, a C&A, e nós vimos que nós não seríamos competitivos sendo uma empresa regional. Não teríamos força para aguentar uma concorrência de uma empresa nacional. Aí resolvemos fazer uma segunda parte do plano de crescimento, que contemplava sermos uma empresa nacional. E nessa ocasião a família decidiu buscar um sócio, que fomos em busca de um sócio, que aí apareceu a JCPenney, que é uma loja de departamentos americana, que era a maior na época, loja de departamentos dos Estados Unidos. E na negociação, no final da negociação, a família houve por bem vender a companhia. E aí nós passamos, então, a ser uma subsidiária de uma empresa multinacional. E não digo uma coincidência, mas uma situação bastante interessante, foi isso tudo aconteceu em 98. Em 99 e no ano 2000, o MAP e a Mesbla faliram. E naquela época, antes destas falências, nós queríamos crescer, mas ninguém investia em shoppings, as taxas de juros eram muito altas, né? Então nós não tínhamos oportunidade de entrar em Rio e São Paulo. Com a quebra do MAP e da Mesbla, nós conseguimos, de uma hora para outra, termos aproximadamente 28 pontos à nossa disposição. E aí, Felipe, em 1 ano e meio, nós inauguramos 28 lojas. Eu brinco que 40 anos para chegarmos nas 21 lojas, né? E foi assim algo que foi tão fantástico que aí você consegue sentir a força de uma equipe. Nós não tínhamos estrutura. Sai da rua, porque eram lojas de rua, grandes lojas de rua, né? E vai para dentro de shopping também. Tem mais uma mudança de cultura, dá para assim dizer? Não, porque a Renner já operava. Chegar esses 20, das 8 lojas para esses 20, eram lojas de shopping. Né? Mas o importante foi o seguinte, que nós passamos a ter lojas, uma no Rio, 2 em Belo Horizonte, em Goiânia, e a nossa marca não era conhecida. Né? E o pessoal achava que era uma loja de tintas, porque na época tintas Renner era muito mais forte do que a gente em termos de marca. Então nós passamos 2 ou 3 anos com um cobertor curto, né? Com verba de propaganda absolutamente insuficiente para dizer o que nós éramos nesses novos mercados, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer isso, operar a companhia e ainda operando com resultado nesse período todo. E foi realmente um grande avanço e aí nós realmente passamos a ter aspirações nacionais. 248 lojas em 27 estados, né? Em 27 estados. Nós inauguramos agora,
em dezembro, Roraima, que era o último estado. Então, hoje nós estamos em todos os estados brasileiros, nós somos realmente nacionais, 248 lojas, como você falou, e líderes de mercado. Como é que foi segurar a tentação de não ir para São Paulo? De colocar o board da Renner em São Paulo? Porque, afinal de contas, é o seguinte, vocês continuam, algumas empresas do Rio Grande do Sul cresceram, foram para fora do Rio Grande do Sul. Vocês continuam operando do Rio Grande do Sul para todo o país. Olha, eu gosto muito de varejo e o Walmart, que é o maior varejista do mundo, a matriz dele é em Bentonville, que fica no Arkansas. Santo Alto não sairia nunca de lá e os filhos também não vão sair. Que é no Arkansas, que é o estado mais pobre americano. Seria o equivalente ao Pão de Açúcar aqui ter nascido no Piauí, certo? E eu li uma tese de mestrado sobre o Walmart e ele falava assim, eu prefiro gastar mais em voos dos meus executivos do que sair daqui, porque aqui eu mantenho a cultura corporativa. Então, cada vez mais eu me convenço que a diferença entre você ser uma empresa extremamente bem-sucedida e forte é a cultura corporativa. E a cultura se encranha nas paredes. Então, nós não temos nenhum plano de sair daqui. Mas como é que é ter uma cultura corporativa e uma empresa que, em menos de 20 anos, saiu de uma família tradicional, passou as mãos de um executivo, colocou um diretor-presidente fora da família, foi vendida para americanos, entrou na Bolsa. Como é que se mantém cultura corporativa com tantas mudanças no poder? Você já teve uma família como chefe, hoje você tem 7 mil chefes, é isso? Uma família, um chairman americano e 7 mil sócios agora numa corporação. Nós fomos a primeira corporation brasileira. Quer dizer, corporation é uma empresa que não tem dono, o capital é pulverizado. Então, também aqui no Rio Grande do Sul nasceu a primeira corporation brasileira. Olha, eu acho a disciplina de você manter essa cultura, certo? Veja, quem fez na verdade, os grandes traços culturais da Renner, eles foram dados pelo seu A.J. Renner, certo? Quando eu entrei, nós respeitamos isso, quem sabe a gente tem aperfeiçoado algumas coisas, certo? E a disciplina, mas você definir as macroestratégias e ser altamente disciplinado de que elas não mudem. E ter a felicidade, porque eu acho que eu tive a felicidade, primeiro, de uma família ter respeitado e me dado condições de trabalhar. Segundo, quando a JCPenney comprou, ela respeitou e me deu condições de trabalhar. Ela disse, não mexa naquilo. Nós éramos mais rentáveis que a JCPenney. Nós tínhamos índices de lucro. Os americanos tinham que aprender com vocês. Eles vinham para cá para aprender várias coisas. A gente aprendeu algumas coisas e ele também. Com isso, e quando porque Felipe, a Renner abriu seu capital em 1967. O que aconteceu em 2005, a criação da corporação, foi que a JCPenney tinha comprado 98% das ações, mas não fechou o capital. Então, ela pegou esses 98% e colocou no mercado, pulverizou. E aí, o que aconteceu? Como nós éramos conhecidos, né, a administração não tinha mudado, e principalmente na época da família, os investidores disseram assim, poxa, a administração não mudou, a empresa continuou crescendo, continuou apresentando resultados, podemos confiar. No fundo, é questão de você ser transparente, de você ser claro, de você gerar confiança. A fórmula é a mesma para uma empresa familiar, para uma subsidiária de uma corporation, de uma multinacional ou de uma corporation. Depois do intervalo, a gente segue conversando com José Galló no Poder RS. Poder RS recebe neste domingo o diretor-presidente das lojas Renner, José Galló. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a cultura da empresa e essa mudança que a Renner teve nos últimos anos. Me diga o seguinte, quando você é apontado como um dos principais executivos brasileiros, qual é o orgulho? Como é que bate para ti isso aí, depois dessa trajetória? Olha, bate muito bem e eu me sinto muito feliz, principalmente porque esse reconhecimento está em cima da minha carreira no varejo, certo? Eu hoje
Eu gosto de dizer sem a menor vaidade, tá? Eu já fui reconhecido 3 vezes, por exemplo, pelo Valor Econômico, como o melhor executivo de varejo do Brasil. Tá? Mas eu gosto desse título, sabe por quê? Porque a minha vida inteira eu investi no varejo. Eu me formei na Getúlio Vargas, trabalhei 3 anos em varejo de São Paulo, vim para cá. Felipe, para você ter uma ideia dos meus colegas, 40 e poucos, hoje nenhum está no varejo, certo? Então, eu me dediquei ao varejo. Quer dizer, se eu cheguei lá, eu fico muito feliz porque é o resultado de um esforço, de um direcionamento que, para mim, serve para incentivar a que mais pessoas façam isso, certo? Hoje em dia, há uma carência muito grande de profissionais de varejo. Então tá, quem quer ser profissional de varejo faz o que hoje no Brasil? Em primeiro lugar, tem que gostar muito de mercado e de gente, de pessoas, tá? Enfim, olha, o trabalho de varejo é um trabalho pesado, certo? Você trabalha muito segunda, terça, quarta, quinta, sexta e muitas vezes sábado e muitas vezes domingo, tá? Então tem que ter paixão. As pessoas entendem quando te vê tu apaixonado no caixa do Renner em alguma loja. Eu me lembro que uma vez eu contei isso no rádio e algumas pessoas criticaram. Está faltando gente, ele tem que contratar mais gente. As pessoas e aí tu me disse uma vez, e depois, algumas palestras que eu vi tu disse assim, olha gente, eu gosto de estar lá vendo o que acontece na loja. Eu preciso desse feedback da loja. Sem dúvida. As pessoas, como é que é isso? Muitas vezes, sabe, quando você diz assim, olha, a grande responsabilidade do presidente da empresa é definir as estratégias, só que quando você define as estratégias, se você não conhece profundamente a operação, você vai traçar estratégias irreais. Né? Então, eu entendo assim que o bom executivo é aquele que ele está com a visão estratégica, mas ele sempre está com os pés na operação. É ali que a gente aprende. Onde é que eu aprendo mais? Na loja. Eu, quando vou à loja, falo com o gerente, mas falo muito mais com o vendedor. Sabe por quê? Porque o vendedor está muito mais próximo do cliente do que o gerente. E eu, quando chego na segunda-feira, eu chego com anotações, com isso, com fotos, enfim, e com recortes de jornal, de lista de coisas que eu li no final de semana. E é uma loucura. Segunda-feira todo mundo recebe o seu recado, o seu isso, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Então, realmente, é indispensável. Mas não só ir à loja, não é só ir à loja, é ir à loja e aproveitar o conhecimento. O conhecimento está nas lojas, o conhecimento do varejo está nas lojas. E nós temos que ter a capacidade e a humildade, que falta muito nos executivos, a humildade de buscar isso. Você frequenta os concorrentes também? Dá uma olhada, sem dúvida, entra? Sem dúvida, eu acho que é uma questão de humildade e respeito. Porque lá fora é fácil fazer isso, as pessoas não te reconheceriam, mas hoje você entrar num concorrente no Brasil, as pessoas, olha, o sujeito está aqui, o presidente da Renner está dando uma olhada. Como é que é isso? Mas é perfeitamente normal, eu entro, bato fotos na concorrência também, assim que eles batem fotos na nossa, enfim, porque é uma coisa assim, veja bem, a gente não tá criando assim nenhuma... Mas não está criando nenhuma grande diferença em fazer isso. Mas eu gosto, eu bato foto, sabe, do que, principalmente dos meus concorrentes, as coisas que eles estão fazendo melhor que eu. Né? E como é que foi fazer melhor do que os outros? Porque, afinal de contas, vocês saíram atrás, a Riachuelo já foi maior do que a Renner, né? A CIA era a maior de todas no Brasil, nas 3 que brigam, e vocês hoje são a maior. Vou colocar umas imagens aí, inclusive, do R$1 bilhão em dezembro de faturamento. O homem desceu do escritório dele 7 andares lá, com um megafone. Como é que foi isso aí? Como é que foi chegar a esse topo? Assim? E agora se manter no topo, porque é sempre complicado. O nosso objetivo nunca foi ser a maior. O nosso objetivo sempre foi ser a melhor. E como consequência nós somos o maior. Muito claro isso. Isso está claro para ti e está claro para os 18 mil funcionários, tu acredita? Para todos. Como é que é para um gestor trabalhar com 18 mil pessoas e levar uma mensagem que tenha que ser entendida por todos? Bom, você tem uma equipe toda, certo? Os líderes têm que estar impregnados, né, por isso. Vamos fazer uma analogia com a Igreja Católica, certo? Tem o Papa, tem os cardeais, tem os bispos e tem os padres, certo? O Papa não fala lá com os fiéis na igreja, certo? Você tem toda uma hierarquia,
O que tem que acontecer é que essa hierarquia realmente ela acredite no projeto, tenha paixão pelo projeto, né? Tenha paixão por clientes, queira encantar clientes, né? E aí a coisa acontece ao natural. Óbvio que a gente tem uma série de mecanismos internos de comunicação, nós temos canal Renner, nós temos jornal interno, temos uma série de mecanismos que reforçam isso, onde eu participo praticamente todos os meses. Nós temos café da manhã com o presidente, eu participo da abertura dos principais treinamentos para exatamente falar da cultura corporativa, enfim. Um trainee que hoje esteja nos vendo e pensando assim, pô, eu quero trabalhar com esse sujeito, quero trabalhar na... O que ele tem que ter? O que tu vai cobrar dele já de início? Hoje, um sujeito que está na faculdade pensando assim, essa é uma empresa que eu quero trabalhar. A primeira coisa que ele tem que fazer é mandar o currículo para o Departamento de Recursos Humanos, certo? E ele vai passar por uma série de testes que vão definir se ele é competente ou não. Eu tenho vários amigos, de vez em quando um amigo me diz, olha, meu filho, minha filha, muito bem, você manda o currículo lá para a área de recursos humanos. Aí o garoto, a menina, passaram por recursos humanos e tal. Eles vão chegar lá, o que eles têm que ter para se diferenciar dos outros? Iniciativa, uma boa formação ajuda, certo? Iniciativa, propensão a se apaixonar, né? Interesse, obstinação, basicamente é isso. Isso tu cobra diariamente do teu RH, quando o RH diz assim, olha, estamos aqui, tem 20 novas vagas, como é que é isso? Olha, veja, isso é um trabalho, cada líder define a sua estrutura, não é? Cada líder define as suas necessidades e cada um, inclusive faz o processo de seleção, participa do processo de seleção, óbvio, eu não participo do processo de seleção, participo normalmente dos principais líderes e a gente tem vários estágios, deixa-se claro para quem entra a carreira, né? Na realidade, todo mundo sabe o que tem que fazer para crescer. Não tem uma transparência nisso? Uma transparência, não tem disputa, não tem eu vou prejudicar alguém, não tem isso. É muito claro, muito simples. Se alguém, vamos pegar alguém do mesmo nível, certo? Mesmo um gerente de produto e um gerente de produto. Esse aqui ganhou um bônus de 6 salários e esse não ganhou o bônus. Não tem problema nenhum. Ele sabe, esse aqui sabe porque ele não ganhou, esse aqui sabe porque ganhou 6. Ó, meu amigo, se você fizer isto aqui, você também vai ganhar 6. A transparência é muito... Transparência, clareza, comunicação, muita comunicação. Deixa eu só lembrar uma outra história tua, antes da Renner, que é a história tu, quando tu foi empreender. Foi na lei e descobriu que a lei brasileira permitia trabalho aos domingos. Naquela época, as lojas não abriam aos domingos. Como é que foi isso aí? Veja, eu sou da época que nós não conseguimos abrir os sábados à tarde. Certo? Nós lutamos para abrir sábado à tarde, né? Exatamente. Aí depois vamos abrir domingo. E aí eu descobri que existia essa lei, nós tínhamos uma empresa chamada Eletroshop, abrimos em Canoas e foi muito interessante porque houve uma... Tinha que ser na beira da estrada, né? Exatamente. Exatamente. Aí houve grandes manifestações, sindicatos, etc. e tal. Né? Resumo da história. Hoje a gente abre aos domingos, certo? E o resumo da história, daquele resumo, né? Vocês enfrentaram tudo isso. Hoje se abre nos domingos, mas a lei trabalhista não mudou. Tem que evoluir essa lei trabalhista. O que você está pensando para o Brasil? A gente está no primeiro ano do segundo governo Dilma. O que vem por aí na visão do varejo? Você que fala falando só da lei trabalhista, todo o resto. Vamos começar pela lei trabalhista. Tem que mudar muita coisa para vocês do varejo? Sem dúvida. A presidência disse que não vai mudar nada. Eu acho que tem. Ninguém fala aqui em tirar direito, certo? Mas tem que haver um exemplo de flexibilidade é o seguinte, a questão do trabalho temporário, por exemplo, certo? Todo mundo sabe que no varejo há uma intensidade maior de trabalho na sexta, no sábado e no domingo. Pela legislação atual, é extremamente dispendioso a gente fazer isto, certo? Por que não flexibilizar o trabalho temporário, principalmente para pessoas de mais idade, para aposentados, né? São pessoas... uma das vezes que fui para os Estados Unidos, quem colocou as mercadorias no supermercado, nas minhas compras, foi um gerente de marketing da Chrysler. Ele não estava trabalhando lá por dinheiro, estava trabalhando por fazer alguma coisa. Hoje nós temos
milhares de aposentados, alguns deles querendo fazer alguma coisa, outros precisando fazer alguma coisa, e nós não damos oportunidade a que isso se materialize, se potencialize, seria bom para todo mundo. Isso é um exemplo, certo, teria que ter uma flexibilização, só que não vai ter, né? Exato, não vai mudar em nada, não vai mudar nenhuma legislação, não vai mudar nada, é simplesmente um adicional, um exemplo. Para o nosso telespectador que sonhou não perguntar sobre o faturamento da Renner, perguntar sobre os grandes projetos desse ano, é o seguinte: nós estamos num período de silêncio dentro da Renner. A Renner é uma empresa de mercado, né, e não pode, nesse momento, até março, divulgar esses números. Por isso, a falta dessas perguntas. Então, daqui a pouco alguém pergunta, mas não vai perguntar quantas lojas ele vai abrir esse ano, quanto vai faturar esse ano. A única coisa que a gente pode lembrar é o seguinte: o faturamento, esse mega faturamento de dezembro, quando bateu no 1 bilhão e a festa que vocês fizeram. Exatamente. Como é que foi para você acompanhar ali aquele relógio? Como é que foi? Nós temos os nossos acompanhamentos online, né? Então nós sabíamos, o prédio inteiro são mais ou menos 800 pessoas, né? Você já mostrou o filme, né? E então nós ficamos acompanhando. Quando a gente imaginou que faltavam 5 a 10 minutos para chegar a 1 bilhão, nós evacuamos o prédio, foi todo mundo lá para frente. E foi uma coisa muito espontânea. Isso começou às 11 horas. Às 11 horas nós decidimos que íamos celebrar, às 11 horas da manhã. O pessoal saiu, comprou uma champanhe bem baratinho, nós somos uma empresa austera, tá? Certo. Colocamos caixa de som, Os acionistas estão vendo. Colocamos uma caixa de som e foi um negócio maravilhoso, espetacular. Uma empresa deve viver de celebrações, sabe? Das conquistas. As conquistas precisam ser celebradas, né? Os heróis precisam ser reconhecidos. Mesmo sem poder dar os números desse ano que vocês estão projetando, digo o seguinte: vocês projetam um bom ano para o Brasil, está todo mundo projetando de 1% para baixo de crescimento do PIB. O que você imagina que vai acontecer? Olha, primeira coisa, tem muita coisa para ser ajustada. Realmente nós estamos num desajuste brutal, né? Tem praticamente todas as variáveis econômicas estão jogando contra. Estamos em inflação alta, déficit público absolutamente fora de controle, nós temos queda das exportações, nós temos uma série de problemas. Temos uma desconfiança do consumidor, dos investidores, mas quando eu leio essas notícias, tem duas alternativas. Ou eu vou comprar uma caixa de lenço de papel para enxugar as lágrimas, ou onde é que estão as oportunidades? Onde é que estão as oportunidades para a Renner? Nós vivemos um período de euforia muito grande, de 2013 a 2010, 2000. Nesse período todo mundo foi bem, certo? O competente, o meio incompetente, o 2/3 competente. Agora, nesse slowdown da economia, você vai ter o seguinte: quem tem uma proposição de valor muito forte vai ficar. Quem não tiver, vai sair do jogo. E com isso vai abrir oportunidade para quem tem competência, certo? E aí eu costumo dizer o seguinte: olha, eu meço a temperatura da economia olhando para as placas de aluga-se, né? Quando você começa a ver muita placa de aluga-se, significa que tem gente que está saindo fora do jogo. Então, quem realmente tem diferenciais competitivos fortes fica. Quem não tem, vai sair do jogo. Infelizmente eu não tenho aquelas 3 horas para conversar contigo nesta manhã de domingo. Quero agradecer a tua presença aqui, desejar sucesso, né, porque afinal de contas é muito legal ter no Rio Grande do Sul, e a gente é muito bairrista, a maior empresa de varejo no ramo de vocês do Brasil, 248 lojas e uma série de lojas para abrir esse ano, mas infelizmente a gente não pode falar em função de várias coisas. Me convide que eu volto para contar o resto daqui a algum tempo. Tá bom, quando a gente puder. Depois de março ele volta e a gente conversa sobre outros assuntos. Muito Galal, obrigado aí. Maravilhoso 2015 para vocês, para todos, e vamos em frente aí com muita energia que vai dar certo. Obrigado. Poder RS volta no próximo domingo com mais um convidado muito especial. Até lá, uma boa semana a todos.